Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula, né, sobre a colonização portuguesa na América. Na aula anterior, nós falamos sobre o processo, né, da chegada da expedição de Cabral aqui na América, né, em Pindorama, que era assim que era conhecida pelos indígenas. Falamos sobre os primeiros contatos, né, as primeiras impressões que tiveram os portugueses sobre os indígenas, naquele contato de culturas extremamente diferentes. Os interesses dos portugueses, que num primeiro momento estava voltado para os comércios das Índias, deixando o território recém empossado, né, que ele estava tomando conta, aqui sem uma devida exploração. A exploração que eles fizeram durante os 30 primeiros anos, né, após a chegada dos portugueses aqui, foi a exploração do pau-brasil, né, com base na prática do escambo, que era, eles chegavam, traziam umas coisas de pequeno valor, davam para os indígenas, e em troca os indígenas enchiam as embarcações para eles de pau-brasil, uma madeira, né, uma boa madeira, que além de tudo conseguia extrair dela uma tinta, e era utilizada na Europa. Mas durante esses 30 primeiros anos, as atenções portuguesas estavam voltadas para o comércio das Índias, que era um comércio muito lucrativo, e assim fica ali durante esse período o território aqui vindo pequenas expedições para cá, tentando conhecer, guardar a costa, porque também é bom a gente ver, tentar entender esse momento no contexto dos países europeus. Lembram que no assunto anterior nós falamos do Tratado de Tordesilhas, onde Portugal e Espanha praticamente dividiram essas novas terras entre eles e deixou de fora outras potências europeias, Holanda, França, Inglaterra. Todos esses países estavam de fora desse Tratado de Tordesilhas, e aí eles vão começar a reagir a esse tratado, falar como é que pode, né? São todos países europeus e apenas Espanha e Portugal ser dona de todo esse território que a gente está tomando conhecimento agora. E aí, claro, eles começam a tentar ocupar regiões nessa América, né? Nós vamos ver isso mais detalhadamente. E aí os portugueses começam a se preocupar. Aí ali por volta de 1530, o comércio com as Índias, uma série de fatores, como uma maior participação das outras potências, Holanda, Inglaterra, os árabes tinham dificultado também o processo de comercialização através da África, tinham tomado conta da África, e tudo isso faz com que os portugueses, o medo de perder as terras também, aqui da América para a França e para a Holanda, faz com que os portugueses comecem a pensar numa forma de ocupar o território de forma permanente e torná-lo produtivo. E aí é o que a gente chama de início da colonização. O início da colonização das terras portuguesas, aqui no Brasil, ela se dá a partir de 1530. Então, e quais foram... o que fez com que eles começassem esse processo de colonização, né? Dificuldades na vigilância do litoral e ameaças de invasões estrangeiras, aquilo que eu disse. Os franceses, os holandeses estavam todos aí tentando ocupar, e como o litoral aqui brasileiro era muito grande, então era muito fácil chegar embarcações aí. Quando eles percebiam, já tinha anos que estavam aí na região e já tinham construído, fundado, né, povoados, tinham tido contato com os povos nativos e já estava colonizando a região. Então a dificuldade de fazer uma vigilância desse litoral fez com que eles começassem a buscar formas de ocupar o território. E outra coisa era a necessidade de explorar as riquezas, né? De forma que compensasse a perda dos lucros no comércio oriental, aquilo que eu disse. Por volta de 1530, o comércio já não era mais o mesmo lá de 1500.
os lucros que Portugal tinha lá em 1500 eram muito maiores do que 30 anos depois. Então eles já começam a buscar uma forma de chegar aqui, procurar alguma riqueza, algo que pudesse ser explorado para compensar essa perda de lucros com o comércio oriental. E depois o outro motivo era mesmo para garantir a posse da terra. E aí é onde eles começam a mandar as primeiras expedições. Né? Em 1530, a coroa portuguesa envia para cá o nobre, que era um militar, o Martim Afonso de Souza. A expedição era formada por 5 navios e uma tripulação de aproximadamente 500 homens. E qual era a missão dessas pessoas aqui? Era proteger o litoral brasileiro dos outros países europeus, fundar vilas, né, pequenos povoados, vilas e fortificações. São aqueles portos, né, portos ali próximo ao litoral, onde pudesse ser travada batalhas caso outros países quisessem tentar invadir o território português. E descobrir novas riquezas. Lembrando que até esse momento a única coisa explorada era o pau-brasil. Então Martim Afonso de Souza ele vai capturar navios franceses na costa brasileira entre 1531 e 1532, vai fundar a vila de São Vicente, lá onde hoje é o estado de São Paulo, no litoral do estado de São Paulo, que é a primeira povoação na América Portuguesa. E depois ele vai distribuir lotes de terra a colonos e iniciar o cultivo de cana-de-açúcar. O primeiro teste de plantio de cana-de-açúcar vai se dar lá em São Vicente. Aí está uma foto do militar português Martim Afonso de Souza. Assim, não é uma foto, nessa época não tinha foto, né, gente? É uma pintura, né, do que seria Martim Afonso de Souza. Aqui tem uma outra ilustração, né, da fundação do povoado de São Vicente. E uma das formas, né, para iniciar a colonização de um lugar tão grande, a coroa portuguesa, por volta de 1534, ela vai decidir uma forma, né, buscar uma forma de ocupar o território, de norte a sul das terras portuguesas. E aí eles vão ter a ideia de dividir, né, de criar as chamadas capitanias hereditárias. Né? Então, que são lotes no território, né, são lotes no território, que nós vamos ver a imagem um pouquinho mais para frente para vocês verem como que foi dividido esses lotes. Então, cada capitania, cada lote desse, ele foi entregue a uma pessoa que recebeu o nome de capitão donatário, que era quem arcava com os custos da colonização. Ou seja, a coroa portuguesa ela não tinha dinheiro para investir num território tão grande para colonizá-lo. Então, o que ela acha melhor fazer? Ela divide o território em 15 lotes e vai dar 14 pessoas, ou seja, um desses indivíduos recebeu 2 lotes, que deveriam exercer naquele lote a justiça e o comando militar. Ele podia trazer pessoas da confiança dele e subdividir o lote, né, doar terras menores, podia fundar vilas, escravizar e vender índios, entre outras atividades econômicas. O sistema de capitanias hereditárias foi a primeira forma efetiva encontrada pela coroa portuguesa para defender, explorar e administrar os portugueses, as terras portuguesas na América. Isso porque, como eu disse, um território muito grande, a população portuguesa era relativamente uma população pequena para ocupar um território desse. Né? O território desse aqui dá uns 10 Portugal. Então, como é que poderia trazer? Nem se trouxesse toda a população portuguesa de lá para cá, ia conseguir ocupar totalmente o território. Então, o que eles vão fazer? Eles vão dividir e colocar essa ocupação a serviço de portugueses da confiança do rei. Vai entregar o pedaço de terra para o capitão donatário e vai dizer, olha, você pode fazer tudo aí, você tem a concessão dessas terras, ou seja, você não será o dono, mas você vai cuidar delas. E quando você morrer, vai passar para seu filho, o filho do seu filho. As terras será sempre da coroa portuguesa, mas você será encarregado de defender e cuidar dessas terras, torná-las produtivas. Então, parte da arrecadação de impostos fica com você e o restante você vai pagar impostos para a coroa. Então, foi a única forma que Portugal tentou fazer para tentar ocupar esse vasto território.
português aqui na América. Aqui nós temos um documento da época, no lado direito, né, de como se deu a divisão, né, dos lotes, e aqui a gente tem assim, algo assim, mais atualizado, né, de livros didáticos, da divisão das capitanias hereditárias, as 14 capitanias. É o Tratado de Tordesilhas, né, que é uma linha imaginária que cortaria de norte a sul, e esses lotes se deram nessa forma aqui. Nós vamos ver que todos esses lotes aqui, apenas a de São Vicente e a de Pernambuco vão prosperar, as demais não vão prosperar, né? Isso por quê? Aí nós vamos falar sobre o fracasso das capitanias. Algumas das pessoas que receberam, né, alguns donatários, nem chegaram a tomar posse das terras, nem chegaram a vir para cá, abandonando toda essa possessão de terra que eles receberam. Porque era muito caro a pessoa vir para cá, tinha que ter muito dinheiro para chegar aqui e conseguir. Primeiro, tinha que fazer uma guerra com os indígenas, que eram os verdadeiros donos das terras, né? E tinha que ter muita gente trabalhando para ele para poder primeiro tocar essa guerra, depois cuidar da terra, defender de invasões estrangeiras. Não era uma missão tão fácil. Então, além dos capitães donatários não possuírem recursos suficientes, né, ou seja, dinheiro para fazer isso, para administrar os lotes, outras capitanias enfrentaram a resistência indígena. Então, tinha sempre ali os indígenas, que eram os verdadeiros donos das terras, lutando contra a invasão portuguesa, a ocupação portuguesa. E aí, apenas, como eu disse, as capitanias de Pernambuco e São Vicente tiveram sucesso devido ao cultivo da cana-de-açúcar. Eles já chegaram, plantaram a cana-de-açúcar, a cana saiu bem nessas regiões, e aí começou a dar lucro. E aí, como deu lucro, essas capitanias prosperaram. Não prosperando as capitanias, não dando certo, o território português continuando vulnerável às invasões de outras potências europeias, o governo português, anos depois, resolve mudar o sistema. Né? Então, com o fracasso das capitanias hereditárias, vai criar o que ficou conhecido como governo geral. Porque quando a gente imagina as capitanias hereditárias, ele fragmentou o poder, deu o poder lá a uma série de pessoas, né? E cada um desses capitães seria o administrador daquela região. Não deu certo isso, ele vai tentar colocar uma única pessoa para governar todo o território. E aí assim ele começa a retirar o poder que ele tinha dado a essas pessoas que ele tinha concedido essas terras. Então, com o fracasso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa ela decide centralizar a administração, ou seja, na mão de um único governo, né, da colônia, e cria em 1548 o governo geral. O Tomé de Souza foi o primeiro governador geral e chegou ao Brasil em 1549. Ao chegar à colônia, ele escolhe Salvador para a sede do governo geral e, consequentemente, a primeira capital do Brasil. Então, Salvador é a primeira capital do Brasil fundada nesse início de governo geral, 1549. O governo geral possuía uma série de atribuições contidas em um documento chamado Regimento. Entre suas principais atribuições estavam administrar as capitanias, administrar todas as capitanias, incentivar a ocupação do litoral. Veja que sempre há uma preocupação portuguesa com o litoral, que era por ali que chegaria os demais países europeus para dominar, tomar o território, né? Controlar a exploração do pau-brasil e incentivar a catequese dos indígenas. O que seria isso? Torná-los os indígenas cristãos. Né? Os indígenas não tinham uma cultura cristã, né? Claro que não, eles não tinham contato com o mundo europeu, o mundo lá cristão. Então não havia cristianismo aqui até esse momento. Então nós vamos ver que os europeus, né, estava passando, né, tinha acabado de passar nesse momento, nesse século, por uma reforma religiosa que nós falamos no início do sétimo ano, né, a reforma protestante, e na contra-reforma tinha perdido bastante fiéis à Igreja Católica, e eles criam
um grupo chamado Companhia de Jesus, ou Jesuítas, e essa companhia eles vão para essas terras colonizadas pelos países europeus, católicos no caso, aqui nós estamos falando de Portugal e depois tinha a Espanha também. E lá eles tinham a função de tornar, de catequizar, tornar os indígenas cristãos. E então era uma das funções, das atribuições do governo geral, era incentivar a catequese dos indígenas. Aqui a gente tem uma imagem do Tomé de Souza, um busto feito em homenagem a ele. E logo depois de chegar aqui, eles vão tentando sedimentar uma administração. E aí nas vilas que vão surgindo, vão criando as câmaras municipais. Né? As câmaras municipais eram responsáveis pela administração das vilas e cidades. À medida que surgindo vilas e essas vilas iam transformando em cidades, ia tendo que, como o espaço era muito grande, tinha que ter alguém administrando ali. E aí eram as câmaras municipais que eram responsáveis por essa administração. As câmaras elas eram compostas por vereadores, né? Então os vereadores das câmaras eram os chamados homens bons, né? Que eram homens brancos, proprietários de terras e de escravos, era quem administrava essas regiões. Elas regulavam as feiras, os mercados, os ofícios, e o comércio local, além de executar as obras públicas. Né? Era quem arrecadava impostos, tinha o dinheiro ali para ocupar a região e fazer algum serviço que fosse necessário. Assim, podemos concluir que as câmaras representavam os interesses dos grandes proprietários de terras, os chamados latifundiários. Claro, eram eles que estavam no poder. Então, as câmaras elas representavam os seus interesses. Como eu falei, tem a questão dos jesuítas, né, que vêm aqui para o Brasil. Eles chegam junto com o primeiro governador, né, o Tomé de Souza, e são liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Os jesuítas eles iniciaram uma das mais importantes missões da coroa portuguesa, que era catequizar os índios. Assim, eles fundaram colégios, construíram igrejas e desenvolveram projetos assistenciais. É importante lembrar, porém, que a catequização não respeitou a cultura indígena e seus rituais religiosos, impondo uma nova fé. É como se a gente colocar no lugar do indígena, hoje nós somos cristãos e de repente a gente fosse ocupado por povos de outras regiões que a gente desconhece, né? Fora do planeta, vamos dizer, atualmente teria que ser fora do planeta para a gente não saber da existência, com uma cultura totalmente que a gente nunca tinha ouvido falar, e quisesse impor para a gente, né? Falar assim, não, vocês não podem mais ser cristãos, vocês vão ter que aceitar essa nova fé aqui. Foi o que aconteceu com os indígenas. Eles estavam aqui, tinham seus rituais, sua cultura, e do nada chegam os cristãos, os portugueses, impondo para eles uma nova fé. Aí nós temos a questão da Guerra dos Tamoios, da Confederação dos Tamoios. Né? No livro está tamoio mesmo, do jeitinho que está aí, viu, gente? Esse aí não foi erro meu, não. Que foi o quê? É uma guerra que, só lembrando, já tinha falado sobre isso, os demais países europeus, eles queriam também participar do processo de exploração das terras americanas. E eles tentaram, durante muito tempo, estabelecer, principalmente aqui nas terras portuguesas. Né? Lá para o norte, eles não respeitaram a questão do Tratado de Tordesilhas. Tanto é que tem as colônias inglesas, né, onde hoje é os Estados Unidos, um pouco mais acima, onde hoje é o Canadá, tem as colônias, tanto os ingleses colonizaram aquela região, mas também os franceses. E se a gente for pegando, historicamente, a gente vai ver que durante alguns períodos, os franceses, os holandeses, eles chegaram a se estabelecerem aqui no território português. O Nordeste mesmo teve uma colônia holandesa na região de Pernambuco durante muitos anos. Deu muito trabalho para os portugueses expulsá-los. Mas por volta de 1550, 1560,
os franceses tinham se estabelecido na região que hoje é o Rio de Janeiro, e ali já fundado uma colônia. Eles chegaram a fundar ali o que eles chamaram de França Antártica. E aí é nesse contexto que inicia um conflito entre portugueses e franceses por essa região. E aí, para essa guerra entre dois países europeus, eles acabaram utilizando também dos indígenas. Né? Os portugueses acabaram aliando aos tupiniquins e aos terminó, formando ali um grupo para tentar expulsar os franceses. Só que aí os franceses acabam também se aliando a um outro grupo, que era chamado de Tamoios ou Tupinambás. E aí por isso que fica conhecida essa guerra como a Confederação dos Tamoios. Em 1565, os portugueses conseguem tomar a região da Guanabara, né, no Rio de Janeiro hoje, e aí fundam a São Sebastião do Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro. Os conflitos ainda se estendem por mais 2 anos, e esse é um registro, né, em 1567, a vitória portuguesa definitiva, né, e a expulsão dos franceses. Esse é um registro de um episódio em que os portugueses utilizaram a rivalidade entre os povos indígenas. Né? Os tamoios, os tupinambás eram adversários, né, dos tupiniquins. E aí os portugueses vão aproveitar disso, vão se aliar aos tupiniquins para lutar contra os tupinambás. E vai usar essa rivalidade em benefício da colonização. Os tupiniquins, eles tinham um costume, que é o chamado o canibalismo, né? Que era sacrificar, né, em rituais religiosos os adversários que eles capturavam em guerra. Só que aí nessa guerra os portugueses não vão permitir, porque ao invés de sacrificar, os portugueses tinham um interesse maior nessas pessoas. Eles escravizavam essas pessoas. Então não deixou eles fazer esses rituais deles, porque iam escravizar os inimigos capturados. E aí, dentro desse contexto, tem o fim, né, desse conflito entre França e Portugal, usando os indígenas para os interesses da colonização. Para não ficar muito grande, eu não vou detalhar muito. É bom que vocês peguem e leiam. Peguem o livro e leiam com detalhes. Se tiver alguma dúvida, chamem no WhatsApp, pode perguntar. Por favor, gente, não fiquem calados, não. E temos aí as questões que é para dar continuidade na atividade. Na próxima aula nós já vamos corrigir a atividade. Né? Então eu vou soltar um dia antes a aula de o gabarito, né, das atividades, e aí na outra aula eu coloco um vídeo de correção. Vocês corrigem direitinho, porque essa atividade será usada na avaliação.